Fortaleza evolui a cada dia. Para acompanhar os avanços em diversas áreas, um número crescente de habitantes, a cidade necessita de mudanças. Por isso, os investimentos na mobilidade urbana precisam acompanhar esse desenvolvimento. E esse é o tema da série que o Jornal da Cidade começa a exibir a partir de hoje. Na primeira reportagem, a gente fala sobre as faixas exclusivas, que ocupam mais de 130 quilômetros de ruas e avenidas da capital. MOVE – Mobilidade Urbana na Cidade. Como toda grande cidade, Fortaleza vive num ritmo frenético. Uma capital em constante movimento que passa por transformações para facilitar o dia a dia de mais de 2.600.000 habitantes. Entre eles, a Eduarda. São 6h45 da manhã. A rotina é quase sempre a mesma para a jovem, que trabalha como operadora de caixa numa loja de material para construção. A parada de ônibus mais próxima fica a poucos metros de casa, na mesma rua. Acompanhamos todo o percurso do bairro Serrinha ao Montese. Quanto tempo a gente leva até lá? Depende muito. Quando eu perco o horário de 7 horas mais ou menos, está bem mais lotado. Mas a maioria das vezes está assim, está tranquilo. Sempre saio mais cedo um pouquinho já para não pegar tanto fluxo. O ônibus não vai direto ao destino final. Descemos no terminal da Parangaba, onde Eduarda precisa pegar outro coletivo. Ela tem mais de uma opção, mas escolheu aquela onde a fila estava menor. Na hora de entrar, aquele pequeno sufoco comum nos horários de pico. O trajeto final é feito em pé. Segurar como pode, então? Com certeza. Alguém segura a mochila e aí você se vira para segurar. Chegou a hora de descer do coletivo. Mais uma etapa na missão de Eduarda de ir para o trabalho. Bom, chegamos aqui na parada final da Eduarda. Ufa, né? Mas deu certo, né? Graças a Deus. Mas todo dia o percurso é desse jeito, todo dia. É bem cansativo, é lotado. E é isso, mas a gente precisa trabalhar, então precisa todo dia acordar mais cedo um pouquinho para vir para o trabalho. Eduarda, a gente está numa avenida que tem uma faixa de ônibus. Se não tivesse, a situação até seria um pouco pior, mais demorado. Com certeza, com certeza. Aqui é uma avenida que, graças a Deus, tanto para o ciclista como para o ônibus, ela é bem viável. Mas se não fosse, a gente estava frito. Eu acho que aí eu teria que sair de casa um pouco bem mais cedo. No caso, como eu saio de 15 para as 7 para chegar aqui 8 horas, teria que sair umas 6h30. Bom, a missão de ir para o trabalho ainda não acabou. Descemos aqui na parada final, agora a gente vai caminhando, né? Isso, um quarteirãozinho. Então, bora lá. Apesar dos contratempos, a ida ao trabalho não demorou tanto, segundo a própria Eduarda. É que parte do trajeto é feita em faixas exclusivas para ônibus, que ajudam a reduzir o tempo da viagem. O projeto começou a ser executado há alguns anos em Fortaleza e já conseguiu melhorar a fluidez dos coletivos na capital. Algo que a jovem considera muito positivo. Há um tempo atrás ficava bem difícil, porque no caso não respeitavam a faixa de nada. Não tinha aquela faixa correta do ônibus, não tinha. Aí era bem mais complicado para a gente chegar no trabalho. Com o aumento da população e o crescimento da frota de veículos, a iniciativa passou a ser essencial. Para Mário Azevedo, engenheiro de transportes e professor da Universidade Federal do Ceará, o projeto trouxe benefícios imediatos. Você consegue separar o ônibus dos congestionamentos dos outros veículos. Você dá mais velocidade à operação. Então diminui o tempo de viagem das pessoas e diminui o custo também da operação. Fortaleza conta hoje com mais de 130 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus em várias ruas e avenidas. Algumas dessas vias passaram por requalificação para receber os corredores. Um dos exemplos é a Avenida Aguanambi, principal acesso para quem chega ou sai da capital pela BR-116 e que foi completamente restaurada. Além das faixas, estações como esta aqui foram erguidas no canteiro central. Tudo isso para dar mais acessibilidade e garantir rapidez no transporte de passageiros.
Na prática, o tempo médio de viagens de ônibus caiu cerca de 50% em toda a capital, segundo a Etufor. Aquele tempo que ele gastava dentro do ônibus, ele pode gastar em casa com a família e chegar também mais cedo em casa no retorno do seu trabalho. Então ele tem todo esse ganho também para ele em relação à qualidade de vida para ele. Mas nem tudo são flores. O tempo de espera é um ponto bastante criticado pelos passageiros. A Etufor justifica. As faixas exclusivas, elas têm alguns pontos da cidade, mas não são contínuas. Em algumas situações, ele vem na faixa exclusiva e depois vai para o tráfego misto. E nesse tráfego misto, aí acontecem os atrasos, porque ele começa a ter a disputa, a concorrência de espaço do carro particular com o ônibus. Então, nem sempre a faixa exclusiva ela está na viagem inteira. Garantir melhorias como acessibilidade e viagens mais rápidas é garantir mais tempo de vida para pessoas como Dona Raimunda e a sobrinha Rosilene, que dependem dos coletivos para se movimentar. Essa questão da faixa realmente ficou bem melhor, a gente chega mais rápido. Move. Mobilidade urbana na cidade.